Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre algumas notícias que eu tenho visto aí de pessoas cantores ou cantoras evangélicas que se suicidam ou que colocam desabafos na internet por aqueles que os criticam e coisas do tipo, alguns pastores que se suicidam, né? Pastores, missionárias e coisas do tipo, né? Eu quero falar o seguinte para você: essas pessoas não entenderam a mensagem do evangelho. Não entenderam quando fazem essas coisas, quando ficam reclamando de serem afrontadas pelas pessoas, inclusive da igreja. Essa pessoa não entendeu a vontade de Deus, porque na verdade, no Evangelho, nós seremos apedrejados, perseguidos por causa da justiça, né? E você não quer ser perseguido? Então qual é o evangelho que você está pregando? O evangelho esperando que as pessoas te agradem e te elogiem? Ou você quer o evangelho que as pessoas elogiem a Deus e falem bem de Deus e se encontrem mais com Deus? Se você prega um evangelho que as pessoas buscam a Deus, elas automaticamente vão encontrar a Deus, e quando elas encontrarem a Deus, elas serão transformadas e vão tratar você bem. Mas se você prega um evangelho em que você quer que as pessoas te valorizem pelo seu diploma, pela sua origem familiar, porque você é filho do pastor tal, isso ou aquilo, automaticamente isso não vai dar certo, tá bom? Então vamos ver algumas coisas. Primeira coisa, né? A traição dos homens é normal os homens te traírem, né? Os homens que eu digo, a humanidade, ser humano, né? É normal que a humanidade seja traidora, né? Faça coisas que não agradam à vontade de Deus e deturpam muitas coisas. Por exemplo, em Salmos 37:12 nós lemos: o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Ou seja, os homens maquinam contra os justos e rangem os dentes contra eles. Ou seja, se há essa maquinação desde lá, por que vai deixar de existir hoje? E se você pensa que na igreja todo mundo é santo, quem foi que disse isso para você? Se o próprio Jesus disse que importa que o joio cresça junto com o trigo. Ou seja, tem ímpio também dentro da igreja, só que ele não pode se mostrar totalmente. Ele vai se mostrando gradativamente e você vai descobrindo quem é ímpio e quem não é gradativamente. Porque conforme a igreja vai se desenvolvendo, os ímpios vão sendo desmascarados por eles mesmos. É isso que Jesus quer dizer, que deve se deixar o joio crescer junto com o trigo, para que não se arranque o trigo junto com o joio, né? E também Jesus avisou, né, que no mundo teríamos aflições. Está lá em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se você quer se suicidar, você quer ficar com raiva, você quer fazer isso e aquilo, você tem paz em quem? Você não tem paz em Jesus, não? Você tem paz em você mesmo? Você tem paz nos elogios? Não pode ser assim, né? Então, se alguém cometeu um pecado desse, não deve ser justificado, pelo contrário, devemos pregar que essa pessoa foi para o inferno, para que outros venham a entender que isso não justifica erro, tá? Se fazer de vítima não justifica seu erro, tá? Tomemos cuidado com isso. A vaidade e a covardia também leva à apostasia, né? Como o álcool, o uso de bebida alcoólica, o suicídio, né? O sexo fora do casamento, o divórcio, adultério, por aí vai, né? Veja bem o que diz 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, a pessoa que é vaidosa se julga muito importante, e a covardia daqueles que têm medo de defender a sã doutrina para manter a fidelidade a Deus, isso produz um mal, né? Isso não deve existir. Então, se alguém combate você porque você de repente ensinou uma coisa errada, dê glória a Deus, porque é uma oportunidade de você se corrigir, né? E não ficar ressentidinho, com raiva, e vou me suicidar. Não, faça isso não, gente. Que coisa feia. Você encara as coisas. Crente existe para dar a cara a tapa, tá? O ministério cristão é dar a cara a tapa. Quem não aguenta dar a cara a tapa, quem quer só elogio, quem quer só florzinha, quem quer só benesses, vai procurar outra profissão,
tá? O que na verdade o evangelho também não é profissão, tá? O evangelho é uma tarefa, uma coisa que você faz. É até importante, na minha opinião, que os pastores não vivam, né? Não vivam necessariamente somente das ofertas da igreja, mas que tenham o seu trabalho também, tá? Porque na verdade muitos estão às vezes cedendo a pressões de grupos que entram na igreja simplesmente porque não querem perder o bom salário, né? Então vamos lá. As igrejas também, outro problema que eu vejo aqui nessa questão, que as pessoas estão se procurando suicídio, não sei o que, é porque as igrejas estão vivendo de eventos. O que acontece nos eventos? Os eventos não são uma coisa espiritual, são uma coisa gerada para o marketing de divertimento, alguma coisa assim, né? E às vezes as pessoas estão tão vinculadas a eventos que esquecem de fazer a vontade de Deus, abandonam totalmente a vontade de Deus. Se alguém diz, você não lavou essa louça tão direitinho, essa louça está um pouquinho suja, podia ficar melhor. Aí a pessoa já fica chateada, fica triste e tal. Agora eu vou te dizer, sabe por que essa pessoa também critica o que você faz, se você faz na igreja? Porque ela quer fazer, mas quer ser remunerada. Então ela critica quem faz de graça, quem faz por amor à obra, porque ela quer deixar aquilo ali vazio, sem ninguém para fazer, e depois ela ser remunerada para fazer. Percebe? Quem quer ajudar simplesmente ajuda, sendo remunerado ou não, né? Recebendo uma ajuda de custo da igreja ou não, né? Isso tanto faz. Mas agora, as pessoas que fazem isso, muitas vezes estão com intenções ruins, ou às vezes simplesmente nem com essa intenção estão, simplesmente são, sei lá, um coração ruim, um coração sem Deus, não se converteram ainda e precisam experimentar a salvação, certo? Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte: se está difícil o ministério, parabéns, dê a cara a tapa, tá? Dê a cara a tapa. Bateu de um lado, o que você faz? Dá o outro. Um cristão, um missionário, um pastor, um pregador do evangelho não pode ter medo de apanhar. Jesus, ele veio aqui na terra para morrer na cruz. Ninguém apanhou mais do que Jesus neste mundo, tá? Ele levou chibatada, foi pregado suas mãos e seus pés com cravos, foi suspenso na cruz e aquilo ficou sangrando e puxando aquelas feridas. Então aquilo ali é o equivalente a levar uma grande surra, um grande sofrimento. E você está aí se preocupando com frescurinha de igreja, meu irmão? Para com isso, por favor, né? Se você está se preocupando, o que você tem que fazer? Bom, vamos lá. Se você não aguenta mais, você pede licença desse seu cargo, né? Imediatamente, não espera até o final do ano, pede imediatamente, né? Porque você pode esperar até o final do ano, pode ser que você não aguente, então peça imediatamente, não sei qual é a sua situação, peça imediatamente licença do seu cargo e deixe aqueles que estão te criticando fazer. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão fazer, vai cair tudo e vai ficar tudo sem nada. E aí vão ter que dar um jeito de te valorizar de novo. É isso que vai acontecer, gente. E se você quiser voltar, você volta. Se não quiser, não volta. Tá? Vai para outro ministério. Simples assim. Você não tem que ficar apegado, esse é o meu ministério. Isso aí é egoísmo, tá? É um tipo de vaidade das pessoas dizer, esse é o ministério de fulano de tal. Que é isso, gente? Não faça isso, tá? Não caia nessa vaidade. A vaidade tem levado muitos à morte, à destruição e ao inferno. E muitos cristãos têm ido para o inferno porque têm se deixado levar pela vaidade. Tá? Então não vamos elogiar que aquele que se suicidou era tão bonzinho. Ele deveria ser melhor, tendo sido fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida, é o que está lá em Apocalipse 3,15, se não me engano, tá? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então não é ser fiel só um pouquinho, já fui fiel o suficiente, agora não vou ser mais. Não, você tem que ser fiel até seu último dia, até seu último suspiro, tá? Até seu último suspiro, até você não pensar mais. Tá? Até aí você tem que ser fiel. Se você não consegue isso, sai fora do ministério, passa para outro que aguenta e não fica reclamando não, tá? Desculpa se eu fui um pouco grosseiro nessa colocação, mas é assim, gente. Nós estamos cheios de pastores de mimimi que não tem coragem, pastores e missionários também de mimimi que não tem mais coragem de aguentar sequer uma afronta de um irmão aqui da igreja, quanto mais ele for encarar uma perseguição ferrenha.
Imagina que vai ser desse sujeito e o cara desse foi consagrado. Às vezes, muitas vezes, porque é filho de um pastor famoso, né? Cuidado com isso, gente. Isso é muito perigoso, muito sério, e quem faz isso vai para o inferno. Coloque no seu caderno, quem faz isso vai para o inferno. E fale isso para todos os membros da sua igreja, porque qualquer um pode estar sujeito a ser levado pelo diabo dessa forma. Então não permita. Deus nos abençoe.